Glória a Deus. Saúde a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém. É um motivo de muita alegria e honra, estar aqui com vocês nessa noite para compartilhar um pouco da palavra de Deus com cada um de vocês, em nome de Jesus. Agradeço ao pastor Flávio Nery, meu amigo, meu irmão e meu amigo desde 97. Irmã Rosinha, sua esposa. Eu louvo muito a Deus, porque Deus tem colocado pessoas como eles na nossa vida, no nosso caminho, e serve de inspiração também para a gente continuar o trabalho do Senhor, a obra do Senhor, porque a gente precisa estar sempre olhando para homens de Deus, referência de homens e mulheres de Deus, para também a gente poder ter assim um norte para se fortalecer, em nome de Jesus. Então eu agradeço muito a Deus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Laudeni, das coisas todas não, mas nós estamos aqui para a glória de Deus, Eu não tenho que ser nada, que tem que ser tudo é Deus na nossa vida, Isso é o que importa, irmãos? Quero agradecer ao pastor pelo púlpito, tá bom? Cadê aquele outro? Escondido, Aquele outro, meus irmãos, uma vez eu vim aqui, alguns irmãos da minha igreja, o pastor, a gente só via a cabeça do pastor, que eu era o menor de todos aqui, o mais pequeno, os outros tudo, e eu de trás do púlpito só via a cabeça. Aí os irmãos, o pastor, nós só via a cabeça do nosso pastor lá. Não, mas pelo menos vocês estavam me vendo, estavam vendo alguma coisa. Aí o pastor disse que ia trocar o púlpito, pastor? Mas é isso aí, irmãos, louvado seja Deus. Quero compartilhar uma palavra com meus irmãos, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe nessa noite, que a graça do Senhor esteja conosco aqui nessa noite, que você possa sair daqui edificado, que você possa sair daqui ainda mais fortalecido. Obrigado, meu filho, viu? Que você possa sair daqui ainda mais fortalecido em nome de Jesus, com a graça e a bondade de Deus. Sem mais delongas, como diz o outro, nós vamos, em nome de Jesus, ministrar sobre o tema, sobre 5 aspectos da palavra de Deus na nossa vida. Então eu quero ministrar sobre esse tema, 5 aspectos da palavra de Deus em nossa vida. Então o nosso pastor já liberou 1 hora para a gente ministrar. Claro que eu não vou tomar mais só 1 hora, talvez uns, não vou dizer quantos minutos não, nós vamos aqui até nós concluir. Na hora que nós concluir a mensagem, nós terminamos, tá bom, irmãos? Prometo que nós não vamos encher linguiça, nós vamos falar o que Deus colocou no nosso coração, e até onde der para nós ir, nós vamos em nome de Jesus, tá bom, queridos? O texto que nós vamos abordar é 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Você pode abrir a sua Bíblia, em nome de Jesus, ou você pode aí abrir o seu aplicativo, não sei como é que os irmãos estão aí. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, glória a Deus. 5 aspectos da palavra de Deus na nossa vida, louvado seja Deus. Apenas o versículo 16 de 2 Timóteo, capítulo 3, para nós dar início à nossa palavra desta noite. Os irmãos estão preparados, amém? Amém. Como é que está seu coração? Está bem? Tranquilo? Amém? Como é que vocês estão com Deus? Tudo bem? Amém. Estão bem na vertical? E na horizontal, como é que vocês estão? Tudo na paz? Amém? Amando uns aos outros? Glória a Deus. Vamos lá, em nome de Jesus. Versículo 16 do capítulo 3 de 2 Timóteo, diz assim, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Amém. Só esse versículo em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, por este momento tão especial diante da tua presença, Senhor. É bom estarmos aqui, ó Deus, para glorificar o teu nome. É bom estarmos aqui, ó Deus, para participar da adoração e da comunhão, Senhor, com os irmãos. Também queremos, meu Senhor, nesta noite, Pai, sairmos daqui, ó Deus, mais sabido da tua palavra, mais entendido da tua palavra, Senhor, com a nossa alma mais alimentada da tua palavra, Senhor. Por isso, Senhor, fala conosco nesta noite, Pai, ministrando em cada coração e em cada vida, Senhor, conforme, meu Deus, a ação do Espírito Santo de Deus neste lugar.
Pai, prepara, meu Senhor, cada coração, Senhor. Prepara, meu Senhor, meu Deus, cada vida daqueles que aqui estão, para que a Tua palavra possa alcançá-lo e eles possam, meu Deus, estar receptível e de bom grado receber essa palavra em seu coração. Tudo isso eu te peço no nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Como é costume, eu vou começar bebendo água. Não sei se o pastor Flávio era bebedor d'água, mas eu pregando, irmão, eu bebo uma água igual a carro velho do radiador furado. Queridos, 5 aspectos da palavra de Deus na vida do crente, na minha vida e na sua vida. Se a gente partir do pressuposto de que toda a escritura, ela é divinamente inspirada por Deus, nós podemos chegar à conclusão de que a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Amém, queridos? Então, qual é o testemunho que nós temos aqui, nesse versículo? Que toda a palavra, ela é o quê? Inspirada por Deus. Toda palavra, ela é uma inspiração de Deus. Toda a escritura, ela é uma inspiração de Deus. E que escritura é essa que a Bíblia testifica como uma inspiração de Deus? Para nós, é a Bíblia. Para nós, a Bíblia é a palavra de Deus. Não sei se algum dos irmãos crê assim, eu creio que a Bíblia não é um livro que contém apenas a palavra de Deus. Para mim, a Bíblia é a palavra de Deus. Por quê? Porque toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. E ele vai aqui determinar os propósitos da escritura na vida do ser humano, na vida da pessoa. Então, se toda a escritura ela é inspirada por Deus, nós podemos chegar à conclusão de que a Bíblia é a palavra infalível de Deus para nossas vidas. Até que alguém nos prove o contrário, fomos convencidos pelo Espírito Santo ao ouvirmos o quê? A palavra de Deus. Alguém pregou, alguém falou, alguém evangelizou, alguém proclamou essa palavra, e nós ouvimos essa palavra, e por ela o Espírito Santo trabalhou na minha vida, na minha vida e na sua vida, a ponto de nos levar a uma transformação, a uma conversão, a uma regeneração, uma mudança de vida, a ponto de tornar em nós pessoas salvas em Cristo Jesus. E a Bíblia, irmãos, como palavra de Deus, tem sido um livro perseguido. Desde quando existiu a Escritura Sagrada com o propósito de Deus para salvar o homem, para alcançar o homem, Satanás se opôs a esse livro. Esse livro, ele é um livro amado por muitos, por mim e por você, mas ele é também odiado por muitos. De forma que esse livro tem sido tão perseguido que já tentaram de várias formas colocar fim na palavra de Deus, no livro sagrado, na Bíblia Sagrada. Nos primeiros séculos, irmãos, houve uma luta, uma guerra, uma batalha, uma peleja tão grande para acabarem com a Bíblia, que pessoas eram mortas para não testificar desse livro. Pessoas tinham suas cabeças arrancadas, pessoas eram esfoladas em praça pública, pessoas eram degoladas em praça pública para não falar desse livro. Por quê? Porque esse livro tornou-se uma ameaça para o inferno. Esse livro tornou-se uma ameaça para o mundo que odiava a Deus e que odeia Deus. Então esse é um livro vencedor, porque ela continua viva nos dias de hoje, aleluia. Então nós podemos concluir, irmãos, que por isso ela tem resistido até os dias de hoje, porque ela não é apenas um livro que contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, aleluia. E essa palavra que Deus nos deu traz propósito para as nossas vidas. Por isso é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem um propósito nas nossas vidas. E eu quero aqui, irmão, desde já, vamos enumerar para nós entrar na mensagem. Dos 5 aspectos da palavra de Deus na nossa vida. Primeiro, vamos começar? Vamos lá, João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Aqui? É porque eu gosto tanto aqui. Pode ser aqui na minha Bíblia? Olha, amém. Os irmãos podem acompanhar no monitor aí, no telão aqui. Viu? Eu vou aqui na minha Bíbliazinha, tá bom, irmãos? Os irmãos não ignoram não, né? Então, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 5, versículo 24. Vamos lá.
Porque senão, eu vou aqui não, pastor, que eu vou ficar preguiçoso. Eu vou aqui mesmo, tá bom? Os irmãos encontraram? Já estão todos lendo já? Capítulo 5, versículo 24, vai dizer o seguinte: na verdade vos digo, que quem, o que, irmãos? Ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Observe aqui que o primeiro aspecto da palavra de Deus na nossa vida é o ouvir a palavra. Jesus certa vez diz: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz, e elas me seguirão, e não seguirão os estranhos. Então é necessário nós estarmos atentos à voz de Deus, a ouvir a voz de Deus, e a ouvir Deus falar conosco por meio da palavra, por meio da Bíblia, que é a palavra de Deus. Os irmãos conhecem a história de duas irmãs chamadas Marta e Maria? Os irmãos conhecem a história? Amém? Pronto, pois vamos só citar aqui. Marta e Maria, olha só que tremenda essa situação ali, olha só que tremendo esse episódio ali. Hoje eu estava lendo esse texto de Marta e Maria, eu estava achando engraçado, porque a gente imagina a cena ali, como que estava desenrolando. Jesus foi na casa das duas e lá, Marta estava atarefada, cuidado com as tarefas. Eu não estou mandando você ser irresponsável, estou mandando você ter cuidado, você vigiar, você ter cuidado para que, irmão, as coisas dessa vida não possam roubar de você o ouvir a palavra de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vivemos num mundo de correria, nós vivemos em uma correria constante, irmãos, e muitas vezes torna-se desordenada na vida de algumas pessoas. E ali estava Marta e Maria, Marta trabalhando, Marta ali tentando preparar tudo, fazer tudo, e Maria estava onde? Diga comigo, aos pés de Jesus. Fazendo o que, irmãos? Diga comigo, ouvindo a palavra. Então, Marta chega para Jesus e diz: Senhor, não te importa que eu esteja aqui trabalhando, ralando, dando duro para servir, e Maria aí, sem fazer nada. E Jesus disse: Marta, Marta, tu estás o quê? Afadigada com muito afazeres. Maria escolheu o quê, irmão? Diga comigo, a melhor parte, que era ouvir a palavra. Então, irmãos, o primeiro aspecto na nossa vida é ouvir a palavra, é ouvir Deus, é não deixar com que a nossa correria do dia a dia tome o tempo da palavra de Deus na nossa vida. Mas eu estou no meu carro lá, eu boto o meu som lá, eu boto lá, eu fico ouvindo, pregando lá. Você não está ouvindo a palavra, você está só apenas ouvir quando você está ali, concentra-se no que está sendo pregado, está sendo ensinado, ou até mesmo no que você está lendo na Bíblia Sagrada. Ouvir não é só com o ouvido, é com o coração, é com o Espírito. Porque a palavra de Deus, ela não é só para os nossos ouvidos, é para a nossa alma principalmente. Muitos estão escutando a palavra, mas poucos estão ouvindo a palavra de Deus. Então, o aspecto aqui, irmãos, é a gente ouvir a palavra de Deus. Por que nós devemos ouvir a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é fonte geradora da fé em nós. Amém? Diga comigo, a palavra de Deus é a fonte geradora da minha fé. Veja que lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, ele vai dizer assim: porque a fé vem pelo, e o ouvir pela palavra. Então a palavra de Deus é a fonte que gera a fé no nosso coração. Olha só o perigo quando a gente deixa de ouvir a palavra de Deus. Se a palavra de Deus é a fonte geradora da minha fé, e eu deixo de ouvi-la, significa que eu vou morrer na fé, eu vou sucumbir à minha fé. Os irmãos estão entendendo, amém? Então a importância de você ouvir a palavra de Deus, não só com o ouvido, mas principalmente com o coração, com a sua alma. Os irmãos estão entendendo, amém? Então, queridos, muitas vezes nós nos apegamos em muitos afazeres e achamos que nós não temos tempo para ouvir Deus. Tire um tempo. Tire um tempo.
Não importa quanto tempo você vai tirar, mas tira um tempo para ouvir Deus. Você não pode viver sem ouvir a palavra de Deus, seja na igreja pregada pelo pastor, pelo ministro da palavra, ou seja na sua casa, ouvindo Deus falar no seu espírito por meio da leitura da Bíblia. Olha, abre a Bíblia, se debruce sobre a Bíblia, ore sobre ela, busque a revelação do Espírito Santo. Deus vai falar na sua vida por meio desse livro. Não tenha preguiça, irmão, de ler Bíblia. Não tenha preguiça, não. Leia a Bíblia. A minha Bíblia está tão gastazinha. Vai lendo onde você der para ler. Não vai negócio de tirar versículo. Eu vou tirar um versículo. Não é negócio de tirar versículo, não. Abre a Bíblia e lê a Bíblia. Leia a Bíblia, leia corretamente. Pastor, estou entrando numa seara muito difícil? Não. Posso continuar? Amém? Qualquer coisa, o pastor balança o pé assim, que aí eu entendo. O pastor faz só assim com o pé, aí eu já sei que é. Amém, irmão? Estou brincando com o meu pastor. Então, querido, olha, tire tempo para ouvir Deus por meio da palavra. Tire tempo para ouvir Deus por meio da palavra, porque se você não ouvir Deus por meio da palavra, você vai ouvir muitas vozes neste mundo que não para de falar nos seus ouvidos. Então, ouça Deus que é melhor. E ouça Deus por meio da palavra. Porque se você não ouvir por meio da palavra, você vai ouvir por meio de falso profeta, que não tem, ainda bem que não tem no nosso dia, né? Ainda bem que nós vivemos uma geração de crente que não tem nenhum falso, né? Não tem crente falso, não tem ninguém usando a palavra para proveito próprio, não tem ninguém mentindo, usando a palavra com mentira. Mas se tiver no nosso meio, nós temos que estar precavidos. Por isso a Bíblia é a autoridade máxima na minha vida e na sua vida. Querido, toda revelação, toda profecia, toda doutrina, todo ensinamento tem que estar o quê? Sujeita à Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Então nós precisamos, irmão, criar um hábito de ouvir Deus por meio da Bíblia, da palavra de Deus. Amém? Diga comigo assim, diga comigo, a palavra é a fonte geradora da minha fé. Amém? Esse é o primeiro aspecto, ouvir a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir. O segundo aspecto que eu quero abordar com você aqui rapidinho, está ainda no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 7, versículo 38. Evangelho de João, capítulo 7, verso 38. Vamos lá para o segundo aspecto da palavra de Deus na minha vida. Primeiro é ouvir a palavra. O segundo, quem crê em mim, como diz o que a revista, como diz a Escritura, rio de água viva correrão do seu ventre. Diga comigo, crê na palavra. Então o segundo aspecto aqui é a gente crer na palavra de Deus. É a gente não duvidar da palavra de Deus. Sabe, meus irmãos, que a gente precisa crer, e como aqui está escrito, não de qualquer jeito, não de qualquer forma. A nossa fé tem uma razão. A nossa fé no Senhor Jesus não é uma fé cega, uma fé louca. Ela tem uma razão. E a razão da nossa fé no Senhor Jesus é que nós devemos crer segundo diz o quê? As Escrituras. Aquele que crê em mim, como diz o quê, irmãos? As Escrituras. O que foi que nós lemos lá, irmãos, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16? Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Logo nós chegamos à conclusão de que a Bíblia, como Escritura, é a palavra de Deus infalível para a nossa vida. Então nossa fé no Senhor Jesus Cristo é baseada nas Escrituras Sagradas. Então logo nós entendemos, eu quero que você entenda, irmãos, que a palavra de Deus é a âncora da sua fé. Amém? Diga comigo, a palavra de Deus é a âncora da minha fé. O que é isso? Aquilo que vai sustentar a tua fé. A tua fé, ela não só é gerada pela palavra, como ela também é sustentada pela palavra de Deus. Então o segundo aspecto aqui é crer, meus irmãos. Crer na palavra do nosso Deus. Crer como diz as Escrituras. Então, querido, crer no Senhor Jesus. Não de qualquer forma, não de qualquer maneira, de qualquer jeito, mas como diz a Escritura. Que para mim a Escritura
É esse livro aqui. É a palavra de Deus. É a Bíblia Sagrada. Amém, queridos? Glória a Deus. Se os irmãos estiverem tendo alguma dificuldade, que eu creio que não, depois o irmão procura o pastor Flávio Neres aí, vai lá no escritório dele e tira a dúvida com ele lá, tá bom? Amém, queridos? Então nós abordamos o quê? O segundo aspecto, né? O primeiro aspecto é o quê? Ouvir. O segundo aspecto qual é? Crer na palavra. E o terceiro aspecto qual é? Eu vou falar para vocês agora. Vamos saber agora. Tá bom? Vamos lá. Atos capítulo 2, 41 ao 43. Atos capítulo 2, no versículo 41. Versículo 41 ao versículo 43. Irmãos, quem é que está cuidando do som, pastor? É o irmão aqui? Qualquer coisa, irmão, se tiver, viu? Pode baixar um pouquinho, tá bom? Quem está assim, a gente se empolga, dá uns gritos, né? E você está aí, eu quero ver quem está na frente. Amém, queridos? Vamos lá, em nome de Jesus. Eu falei o quê? Atos, capítulo 2, versículo 41 ao 43. De sorte que foram batizados, de que, irmão? Diga bom grado, diga receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Então diga comigo, receber. Queridos, existe, nós não vamos negar no nosso meio, vou até usar essa palavra, não sei se é a palavra muito certa, mas um problema muito grande, que é ser receptível à palavra pregada. Porque a palavra, muitas vezes, meus irmãos, ela confronta a pessoa. A palavra, ela vai, muitas vezes, justamente tocar ali onde você gostaria que ninguém tocasse. E não é a intenção do pastor, não é a intenção do pregador, é Deus querendo cuidar de você. É Deus querendo tratar de uma ferida que está em você e que precisa ser tratada e que só a palavra de Deus vai tratar. Só que quando mexe, dói. Dói. Eu vou contar aqui um exemplo que aconteceu comigo. Em 97, no começo da minha fé, eu tinha aceitado a Jesus. Eu estava em um processo, ainda estou, mas naquele tempo mais ainda, em um processo de transformação, de mudança. Eu estava deixando o mundo. 97, estava no final de 97, agosto, setembro, outubro, por aí, 97. Eu estava acabando de deixar o mundo. Estava indo para a igreja, estava sendo tratado pela palavra, estava sendo tratado espiritualmente, estava sendo liberto ao ouvir a verdade, a palavra de Deus. Só que eu ainda não tinha entendimento verdadeiramente como que Deus tratava o pecador, a pessoa que estava em pecado. E ainda existia na minha vida uma área que precisava ser alcançada, ser tratada, ser curada. Ainda havia um pecado, uma ferida em mim que precisava ser mexido para ser curada. E eu não entendia ainda essa verdade. E em 97, o nosso pastor, na época, nós congregava ali na Bethesda da 42. O nosso pastor na época era o pastor Fernandes. O pastor Flávio Nery lembra? A irmã Rosinha lembra? Pastor Fernandes, ele, num culto de doutrina, ele começou a pregar a palavra. E ele pregava e cada vez mais ele ia se aprofundando na palavra, mais eu ia ficando irritado com ele. Eu já falei isso aqui várias vezes. E eu ficava, irmãos, chegou um momento que eu fiquei com ódio, sentado no banco, fiquei com ódio do pastor Fernandes. E eu com raiva dele, com ódio dele, porque, irmão, tudo que ele estava falando lá no altar, estava indo direto na minha ferida. De forma, meus irmãos, que eu fiquei ali, baixei minha cabeça e fiquei com o meu coração em ar de explodir de raiva.
E a palavra pá, e eu ali com a cabeça baixa e com raiva, e no meu coração, nunca mais eu piso aqui, nunca mais eu piso aqui, nunca mais eu volto aqui. Não me levantei do banco e fui-me embora, porque eu sabia que era uma falta de educação muito grande, falta de respeito muito grande, eu me levantar no meio do culto e ir embora. Mas eu confesso para os irmãos que eu desejei umas 10 vezes pensar nisso, me levantar e ir embora, com raiva da palavra que está sendo pregada, com raiva do homem de Deus, do pastor. O que acontece? Terminou o culto, vamos embora, peguei minha esposa, vamos embora, e saímos, para ir de pés, lá para a rua 7. E no caminho eu ia no meu coração, eu não volto mais nessa igreja, eu não olho mais na cara desse pastor, eu não volto mais aqui. Saí com raiva, e eu era valente, irmão. Aí, irmãos, eu saí com raiva do pastor, não volto mais. Quando a gente se converteu lá, a gente morava lá na rua 7, no Jereissati 1 ali, no Jereissati, ali, ó, lá no fim, nos confins da terra, bem ali, como se nós estivéssemos aqui na rua 8, né? Ali na rua 7, irmão, toda noite nós tínhamos oração. Toda noite nós se juntávamos para orar, toda noite. Eu, minha esposa, alguns irmãos que iam para lá, às vezes nós virava a madrugada, o pastor Wilton, nessa época não era pastor, ia para lá, o William que ia para lá, e nós virava a noite lá e nós orava. E nesse dia, irmãos, eu fui lá para o meu quintal, lá tinha um quintal, tinha um pé de abacate, eu fui para debaixo, fui lá, dobrei os meus joelhos, coloquei meu rosto no chão e comecei a orar. E quando eu estava orando, o Espírito Santo trouxe toda a mensagem que eu ouvi no culto. E veio a palavra, e veio a mensagem, veio a palavra, e ali, irmãos, eu comecei a chorar que soluçava, e ali eu pedia perdão a Deus, e o Espírito Santo abrindo o meu entendimento, o Espírito Santo falando comigo, que era Deus tratando da minha ferida, que ainda estava aberta, mas precisava ser sarada. Aí, queridos, eu pedi perdão a Deus pela minha tolice, e liberei perdão ao meu pastor. Não fui até ele pedir perdão, porque eu não ofendi, porque ele nem sequer soube o que tinha acontecido, mas no meu coração eu liberei perdão na vida do meu pastor, e eu saí depois daquela oração agradecendo a Deus por ter ouvido aquela palavra. Eu poderia ter me perdido naquele dia, porque não tinha recebido de bom grado a palavra do homem de Deus, a palavra de Deus na boca do homem de Deus. Muitas vezes hoje, irmão, as pessoas deixam a igreja, as pessoas abandonam a congregação, viram as costas para o pastor, porque ouviu uma palavra que confrontou o seu pecado, e elas não querem aceitar. Queridos, ouça a palavra, creia na palavra, receba a palavra de bom grado no seu coração. Por quê? Porque toda palavra ela é divinamente inspirada para cumprir o propósito, corrigir, ensinar, exortar e por aí vai, amados. Nunca feche o seu coração para a palavra de Deus, como diz ali, né, aqueles que estavam no deserto. Não endureça o vosso coração quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Eu tenho uma experiência própria, eu vivi isso, eu fechei meu coração, eu endureci meu coração e eu quase perdi a minha alma, porque se eu deixo aquele ódio, se eu não tivesse tido aquela oração naquela noite, não tivesse buscado a face do meu Deus, não tivesse chorado, não tivesse ali buscado a presença de Deus, para ver o Espírito Santo falar comigo, eu não tinha tido a revelação que era Deus tratando de mim, e ainda hoje eu teria um intrigado, um inimigo, que era o pastor Fernando, teria ele como inimigo. Talvez nunca mais tivesse pisado em uma igreja. Talvez tivesse perdido a minha alma para o diabo. Os irmãos estão entendendo, amém? O perigo, irmãos, de você ouvir a palavra e não a receber de bom grado no seu coração. Eu não estou falando de você ouvir heresia, eu estou falando de você ouvir a palavra. Amém? Você é crente, você tem o Espírito Santo, você sabe discernir muito bem o que é de Deus, o que não é de Deus. Por quê? Porque você deve entender qual é a palavra de Deus para a sua vida. Amém, querido? Você só tem que vigiar muito com as extra-bíblia, sabe? Aquelas coisas de autoajuda, irmão, só vigia. Sei que vocês são bem instruídos a respeito disso, mas vigia, permanece atento com as coisas que vêm de fora, sabe? Que não vêm da palavra de Deus,
que não tem origem na inspiração de Deus, que é a Bíblia, mas que são técnicas dos homens para tentar, sei lá, te levantar, te colocar de pé, levantar o teu ânimo. Não é errado você dar um bom conselho, mas até o bom conselho deve estar baseado e submetido a isso aqui, ó, as Escrituras Sagradas. Amém? Por mais capacitado que o homem seja, irmãos, intelectualmente, por mais preparado que ele seja tecnicamente para te ajudar, a maior ajuda é a que vem da palavra de Deus. Amém? Por isso receba a palavra de Deus de bom grado no seu coração. Amém, queridos? E quando, irmãos, a gente recebe a palavra, a gente não precisa correr atrás de receber poder, né? Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Vou citar aqui para os irmãos. Paulo, capítulo 1, versículo 16, Paulo vai dizer assim: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, do judeu e também do grego. O que o Evangelho é para nós? O poder de Deus. O que é o Evangelho na nossa concepção? Diga, a Bíblia, a mensagem de Deus por meio da Bíblia, as boas novas de Deus por meio das Escrituras Sagradas da Bíblia. Esse é o Evangelho, que é o poder de Deus na nossa vida. Você sabia, irmãos, que muitas vezes nós somos crianças, agimos como crianças ou como menino, e a gente sai correndo atrás de poder, onde tem poder, e quer receber o poder desprezando a palavra. Ei, se você estiver cheio da palavra, você estará cheio do poder, porque a palavra é o poder de Deus. Então nós não precisamos correr atrás de poder, para lá, para cá, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, não, porque nós temos o poder de Deus aqui diante de nós. Os irmãos estão entendendo? Então se encha da palavra e você está cheio do poder. Você não tem que correr atrás do profeta do poder, do homem do poder, do fulano do poder. Ai, onde é que está o poder? Onde é que está o poder? Está aqui o poder. Está aqui nas suas mãos. Está aqui diante de nós. O Evangelho é o poder de Deus. Na minha vida, na sua vida e na nossa vida. Por isso, quando você recebe a palavra de bom grado, você está recebendo o poder que vem de Deus, o poder que vem de Deus, porque a palavra é o poder de Deus no seu coração e na sua vida. E como é que você vai vencer? Com o poder de Deus na sua vida, com a palavra de Deus na sua vida. Os irmãos entendem, amém? Então, essa é a terceira característica da palavra de Deus na nossa vida. Primeiro, ouvir. Segundo, crer. Terceiro, receber a palavra de Deus de bom grado no nosso coração. Não receba a palavra com raiva, com ódio, como eu fiz uma vez. O que eu fiz foi feio, viu? O que eu fiz não é digno de ser seguido por ninguém, tá bom? Eu sei que alguns dos irmãos já devem ter passado também por um momento parecido, né? Ter ficado meio assim com a palavra, porque o ser humano, geralmente nós como ser humano, gosta de ouvir aquela, vai a chave, vai que vai dar certo, olha, e Deus é contigo, mas quando vem assim, ei, e quando a palavra vem para tocar na minha ferida e na tua ferida, a gente já, opa, peraí, será que é Deus? Aí já começa a querer a duvidar da palavra, será que é Deus? Deus é amor, né? Então aí, né? Criaram o negócio, Deus é amor, né? Destituindo os outros atributos de Deus, né? Deus é amor, claro, mas até o seu amor está fundamentado na sua justiça, né? Então não esqueçamos disso, irmãos, em nome de Jesus, tá bom? Sei que os irmãos não esquecem. Querido, vamos lá, para 4 características da palavra de Deus na nossa vida. Já são 8h37, eu marquei meia hora, já passei 7 minutos, mas vamos lá, vai dar certo, em nome de Jesus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, 24 ao 27. O quarto aspecto da palavra de Deus em nossa vida. Mateus, capítulo 7, do 24 ao 27. Vamos lá, queridos. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras
É aqui, irmão? Pratica. Assemelhar-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, e combateu aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, o quarto aspecto da palavra de Deus para a nossa vida aqui, diga comigo, praticar a palavra. A palavra de Deus na nossa vida, irmãos, ela não é para ser apenas um amuleto, como alguns têm como amuleto. Ela deve ser praticada. Nós precisamos, irmãos, ouvir a palavra, nós precisamos, irmão, crer na palavra, nós precisamos, irmão, receber a palavra, mas também nós precisamos, irmãos, praticar essa palavra que nós acabamos de receber no nosso coração. Amém, queridos? E eu costumo dizer o seguinte, irmãos, que no dia da sua adversidade, aquele dia mau, sabe? O dia que se levanta uma tempestade no teu caminho, você sabe que o que vai te manter de pé e vai te sustentar é a palavra que você guardou no seu coração. O que vai te sustentar no dia da tempestade é a palavra que você ouviu, é a palavra que você creu, é a palavra que você recebeu, é ela que vai te sustentar no dia da tua luta, da tua peleja, da tua batalha, é ela que vai te manter de pé. Por isso Jesus está dizendo aqui que está falando de vida. Ele não está falando de construção civil, ele está usando simplesmente aqui uma metáfora para, irmão, nos mostrar como que é a nossa vida. A vida de alguém que ouve a palavra e não as pratica, é comparado, ele faz só uma comparação. De alguém que construiu a casa na areia, lá ele vai dizer, vai soprar o vento, vai bater a chuva, quando bater contra ela, ela vai cair, porque não tinha, irmãos, ali uma base sólida, porque a base sólida é a palavra de Deus, mas aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é comparado ao que construiu na rocha, pode bater tempestade, mas não cai, porque a palavra de Deus sustenta, aleluia. Você quer permanecer de pé no dia da tempestade? Pratique a palavra que você está ouvindo, está crendo e recebendo no seu coração, no nome de Jesus. Sabeis, disse Jesus, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Por quê? Porque essa palavra nos sustenta no dia da nossa adversidade. Ei, irmãos, as aflições vão vir aí, estão aí, e ela vai bater na nossa porta um dia. Mas não se desespere se você tem a palavra como a sua fonte de sustentação. Aí eu digo, meus irmãos, que a palavra de Deus, ela nos sustenta, pode ter certeza. Para muitos parece loucura, mas se você realmente confiar na palavra, ela vai te sustentar no dia da adversidade. A palavra de Deus não falha. É impossível que ela minta para nós, irmãos. É impossível Deus dizer algo a nosso respeito por meio da sua palavra e depois desfaça lá na frente e diga, não foi isso que eu quis dizer. É justamente o que Deus quis dizer, é justamente o que Ele disse para nós. A palavra de Deus, irmão, dela não se acrescenta e não se tira nenhum tio. É assim e assim será. Louvado seja Deus. Então no dia da adversidade, essa palavra te sustenta, te mantém de pé. Amém, queridos? Eu estou dando esse exemplo, mas é para toda a área da sua vida, Todo momento difícil da sua vida, querido, se apegue, se segure na palavra de Deus. Em nome de Jesus você vai ver o fruto da palavra de Deus na sua vida. Amém? Então praticar a palavra também, irmão, nos ajuda a nos desviar das falsas doutrinas, dos falsos ensinamentos. Deixa eu só contar uma historinha para os irmãos aqui. Sobre um rapaz que eu conheci lá no nosso interior, Aracoiaba. Um dia a gente estava no culto na igreja e um rapaz foi de outra localidade, foi visitar a gente.
dizendo ele que era missionário, dizendo que era missionário, eu não conhecia ele. E antes de começar o culto, eu tive uma conversa com ele lá no terreiro da igreja, fora, né? Ele era um missionário, uma pessoa, geralmente o missionário é uma pessoa influente na palavra, né? Tem influência na palavra. E como eu estava guardando o meu rebanho, eu fui primeiro, tomei a frente para mim primeiro conversar com ele, antes que ele conversasse com o rebanho. Eu já cheguei nele, como pastor, né? Eu já cheguei nele, desconhecido, um missionário, não foi convidado, não foi recomendado por ninguém, estava na minha congregação, eu tinha que proteger o meu rebanho, não é assim, irmão? Eu tinha que proteger. Então, antes dele chegar ao rebanho, eu cheguei nele, para saber quem era ele, e conversei com ele. E ele me contou uma história que já me deixou assustado. E ele me contou uma história, eu perguntei, irmãos, me diga uma coisa, quem é mesmo o irmão? Ele falou, eu sou o irmão fulano de tal, missionário fulano de tal, eu venho de localidade fulano de tal. E aí foi contando, né, a história dele. Eu só fiz uma pergunta, irmãos, ele deu umas 50 respostas, disse, vixe, fala demais. Eu perguntei uma coisa, veio com 50 respostas, por aí você já fica meio de orelha em pé, rapaz, o homem fala demais. Mas aí, irmãos, vamos lá, eu deixei ele falar. Aí eu disse, irmão, me diga uma coisa, qual é a sua base de doutrina de... Não, pastor, eu não leio Bíblia não. Ih, meu Deus. Como assim, missionário? Você prega o que então para o povo, né? Não, pastor, eu não leio Bíblia não. E assim, irmão, como é que é a sua forma de fazer a obra? Não, comigo é só na revelação. Eu disse, meu Deus do céu, irmão. Presta atenção, foi um dia, certo tempo atrás, aqui na Aracoé, lá na congregação da Assunção, pastor, lá no mato, lá, aquele mato lá. Aí, irmãos, conversando com ele, ele foi me contar uma história. Pastor, é o seguinte, eu era casado, que é minha esposa, e só que, pastor, eu, um homem de Deus, eu, um servo de Deus, e a minha esposa não era crente, e ela não queria nada com Deus. Então, eu, participando do círculo de oração, uma irmã profetizou para mim e revelou que eu tinha que deixar minha mulher porque ela não era de Deus, ela não era serva de Deus, e eu, como servo de Deus, deveria abandonar. Eu, foi mesmo, irmão? Foi. Eu só escutando, onde é que esse doido vai parar? E ele contando. Aí, pastor, a irmã me revelou que Deus já tinha preparado uma serva para mim. E eu, ai. E eu, foi mesmo, irmão? E eu dei corda, né? Quando você vê essas coisas, a gente deixa, né? Dá uma linhazinha para ver até onde é que vai, né? Foi mesmo, irmão? Rapaz, Deus falou mesmo? Foi, pastor. Aí, pastor, a irmã me revelou que Deus já tinha uma serva para mim, que eu deveria abandonar a minha esposa. E o que foi que o irmão fez? Aí, pastor, eu fui orar e Deus confirmou. E eu, foi mesmo? Foi. Aí eu deixei a minha esposa, abandonei ela porque ela não era de Deus, estava criando problema. Então, pastor, eu me casei com a sobrinha da profeta. Está vendo, irmãos? Olha só, irmãos, o perigo da gente não praticar a palavra. Você sabia que esse homem, ele estava convicto do que o que ele fez era certo? Então, irmãos, qual é a conclusão de tudo isso? É que quando a gente não ouve a palavra, quando a gente não crê na palavra, quando a gente não recebe a palavra de bom grado, quando a gente não pratica a palavra de Deus, as coisas extras vão entrar na nossa vida e vai se tornar verdade para a gente. De onde é que você acha que nasce as heresias no meio do povo de Deus? É disso, irmãos. Aí o cara acabou separando da mulher, abandonou a esposa, os filhos, foi viver com essa outra mulher. Com o tempo ele foi morar perto, na localidade mais próxima da gente, e lá nesse desmantelo todo, perdoe a expressão, eu vou falar assim, irmão, que eu sou lá do mato, né? Quem é do mato não mede muita palavra para dizer não, os irmãos entendem. O importante é que os irmãos entendem, né? Português e fazem entender. Aí o cabo todo desmantelado, irmão, foi abrir uma congregação, uma casa de oração na casa dele. E eu fui procurar saber desse cabo, eu não perdi ele de vista não. Eu fui depois procurar saber quem era esse cara. Aí, irmãos, quase todo dia, irmão, ele dava uma pisa nessa própria dessa mulher. Ele dava uma pisa na mulher de manhã e à meio-dia estavam lá, o círculo de oração, e ele revelando na vida dos irmãos. Até eu proibi os irmãos da nossa congregação, pastor, tem um irmão ali que revela, saia de lá. Se você frequentar lá, você vai ser excluído da igreja. Vai ser disciplinado e se continuar vai ser excluído da igreja. Porque eu já sabia quem era, irmãos. E eu sabia o mal que esse homem poderia causar, irmãos. Como é que uma pessoa dessa recebe algo dizendo que é de Deus? Somente não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Amém, queridos? Amém.
Pastor, você botou o relógio lá, foi de propósito, para os irmãos não verem. Queridos, diga comigo, praticar a palavra. Tiago disse que a gente é só ouvinte e não praticante, é igual a pessoa que vai no espelho, se olha e logo esquece como era. Então, irmão, praticar a palavra é o quarto aspecto para nossas vidas. Amém? Pastor, vamos encerrar? Vamos. Ezequiel 37, o quinto aspecto, a palavra de Deus na nossa vida. Ezequiel 37, versículo 7. Ezequiel 37, versículo 7. Ali os irmãos sabem que é questão do vale de ossos secos. Nós vamos ler o versículo 7, aí nós vamos pular para o versículo 12 e o 13, tá bom? Versículo 7, o 12 e o 13, aí nós vamos encerrar. Aqui nós vamos falar do quinto aspecto da palavra de Deus na nossa vida. Vamos lá, amém? Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se achegaram cada osso ao seu osso. Versículo 12. Portanto profetiza e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel, e saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. O que diz o versículo 7, irmãos? Então profetizei como se me deu ordem. O que o profeta Ezequiel fez aqui? Diga comigo, liberar a palavra de Deus. Diga, declarar a palavra de Deus. Profetizar é liberar a palavra que Deus colocou no seu coração. É declarar, verbalizar a palavra que está no seu coração. Você ouviu a palavra, você creu na palavra, você recebeu a palavra, você pratica a palavra. Agora declara essa palavra em nome de Jesus. O quinto aspecto é você falar a palavra. É declarar essa palavra. E você verá como, olha só, vou dar aqui um exemplo. O maior dos exemplos em quem nós devemos nos exemplar, Jesus. Jesus, Mateus capítulo 4, vai dizer que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto com o propósito de ser tentado pelo diabo. E ali, quando Jesus é tentado pelo diabo, o que foi que ele fez? Ele orou? Ele foi fazer um jejum, ele foi fazer um propósito de jejum? Não, porque ele já estava em jejum, não era? Ele foi dobrar o joelho e dizer, pai, há um demônio aí. Foi não, irmão. O que ele fez quando o diabo chegou para ele propondo a palavra com pretexto de mentira, de engano? Ele combateu com a palavra. Ele falou, ele declarou, ele verbalizou a palavra. Mas não foi uma palavra nova, foi a palavra da Escritura. Isso é o que é lindo. Por que ele fez isso? Provavelmente para mim você saber, irmãos, que quando o diabo chegar diante de nós, é com a palavra que nós vamos vencê-lo para a glória do nosso Deus, aleluia. É com a palavra que você vence os demônios e o inferno que se levanta contra você. Louvado seja Deus. Então, irmãos, declare essa palavra, fale essa palavra, verbalize essa palavra. E você verá que o diabo fugirá de vós. Você entendeu, amém? Agora, irmãos, tem aqui uma observação. Declarar a palavra é o último aspecto. Por quê? Porque se você não for ouvinte da palavra, se você não crê na palavra, se você não recebe
a palavra. Se você não pratica a palavra, a notícia é essa: em vão será falar dessa palavra. Em vão. Não serve de nada. Está amarrado. Está queimado. Está repreendido. Serve para quê, irmãos? Não serve, irmão. Eu vou abrir no Salmo 191. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu direi do Senhor, meu Deus, não sei o que dizer. Irmão, se você não ouvir, se você não crer, não receber, não praticar, não adianta. Você não tem, irmãos, o direito sequer de declarar essa palavra. E se você o declarar, será em vão, porque ela não vai ter efeito para aquilo que você está falando. Não é isso? Os irmãos conhecem a história daqueles sete judeus ambulantes, né? Foram expulsar aquele demônio. Os irmãos conhecem a história? De Atos 19, né? Ali diz, em Atos 19. Estou lembrado do versículo agora, mas ali diz, irmão, que 7 filhos de Cefas eram judeus exorcistas ambulantes. Eles foram expulsar o demônio do homem e disseram: saia em nome de Jesus que Paulo prega, em nome de Jesus de Paulo. Aí o demônio olhou para ele e disse: mas rapaz, eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, mas quem é você para vir querer usar para me expulsar daqui? Olha só, irmãos, os caras queriam usar a palavra para expulsar um demônio, sem ter ouvido a palavra, sem receber a palavra, sem crer na palavra, sem praticar a palavra. Aí queria o irmão declarar a palavra. Olha o que foi que o diabo fez. A Bíblia diz que o demônio jogou-se em cima daqueles caras, rasgou a roupa dele e botou tudo para correr. Ainda correram nu no meio das praças. Então, irmãos, a palavra só deve ser verbalizada, declarada, professada quando nós passamos pelos outros processos da palavra. Senão, será em vão, será inútil. 8 horas, 59 minutos e 42 segundos. Amém, bati meu recorde, pastor. Terminei em cima da hora. Eu quero convidar o meu pastor aqui, agradecer a minha oportunidade, em nome de Jesus. Se as palmas for para Jesus, tem que ser bem forte, para a glória de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Queridos, muito obrigado, em nome de Jesus. Obrigado, meu pastor, viu? Mais uma vez, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Que o Espírito Santo abençoe os meus irmãos grandiosamente. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Obrigado, pastor.